A paz de Deus, meus irmãos. Paz dele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil, conhecido essa como Nova CCB. Amados irmãos, a Igreja Comunidade Cristã no Brasil é uma igreja que prioriza o ir e pregar o Evangelho e que também o trabalho Resgate, o projeto Resgate, onde convidamos as pessoas cristãs que um dia esteve congregado, um dia participaram de reunião cristã e hoje estão afastados, que venha se reunir de novo como igreja, porque é muito difícil, irmão, uma pessoa que se afasta das reuniões cristãs conseguir permanecer na fé, que é muitas lutas, muitas provações. Então a reunião serve para nos fortalecer também, né? E vamos falar em lutas. Gostaria de ler uma passagem onde os religiosos, a religiosidade criam uma doutrina de morte. Diz assim, esse 2 de João, versículo 1: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por isso digo que não ore, né? E toda iniquidade é pecado, e há pecados que não é para a morte. Irmão, o apóstolo escreveu que há pecados para a morte e diz que não devemos orar por essas pessoas. E alguns ministérios nomearam alguns pecados que é pecado para a morte, mas sem a base bíblica. Assim, de imediato, o que eu posso dizer para uma pessoa cristã, você que está me ouvindo aí, me vendo, um pecado que é para a morte, irmão, a Bíblia fala bem claro, aquela parte onde as pessoas atribuíam os feitos de Jesus, né, a Beelzebul, aos demônios, atribuir os milagres, as curas, as coisas aos demônios, né? Esse é um pecado de morte, porque é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, irmão, diz que tem pecado que é para a morte, né? E o que seria um pecado para a morte? Primeiro, nós temos que entender que um pecado para a morte é um pecado deliberado, né? Porque se falarmos que não temos pecados, a Bíblia fala que somos mentirosos, que não há verdade em nós. Porque somos falhos, né? Jesus nos salvou, mas continuamos num corpo falho, né? Então, a gente, vamos dizer assim, falha, erra, né? E o pecado para a morte, irmão, na verdade se refere-se, vamos dizer assim, a um tipo de pecado grave, que dá a entender, segundo lemos a Escritura, algumas interpretações que pode levar à morte espiritual e eterna do crente. As Escrituras afirmam essa parte, quando lá no livro, na Epístola de João, onde, no 5, dos 16 a 17, que diz assim, mas ele lá não define qual o pecado que é, né? Então as pessoas imaginam o pecado especificado, ele não falou, mas temos alguma noção que seria um pecado onde a pessoa é deliberado, vamos dizer, um pecado pela morte é um pecado deliberado, você sabe que aquilo está errado, mas você não luta para sair daquele pecado, você aceita, você quer conviver com aquela situação. Então os pecados para a morte, uma interpretação assim, normal que um pode falar, é o pecado, como eu falei, né? É o pecado deliberado e contínuo contra o Espírito Santo, rejeitando a graça de Cristo e o perdão de Deus. Porque, mas irmão, um dia você ouviu o Evangelho, um dia você ouviu falar de Cristo, um dia você creu em Cristo, você se arrependeu, um dia você confessou Jesus como seu Salvador, não é verdade? E um dia você se batizou e você se tornou uma nova pessoa. Mas na luta diária sua, na luta cotidiana, né? Surge as lutas, as imperfeições nossas, nas guerras. E surgem os erros. E alguns mais graves, outros menos graves, né?
E alguns ministérios têm colocado o pecado, vamos dizer assim, a fornicação, dois jovens se namoram e acabam se conhecendo, e no entender deles, cometeram um pecado de morte. Mas se nós formos ver, quando uma pessoa, dois jovens que se gostam, e acontece isso, simplesmente ele tornou um só corpo e só carne, porque é isso que faz a relação, né? Quando um homem se deita com uma mulher, os dois tornam um só corpo e só carne. Por que eu falo isso? Porque o próprio apóstolo Paulo fala sobre o homem se deitar com a meretriz, né? Fala que a pessoa que se deita com a meretriz se torna um só corpo e só carne, porque no entender da escritura, deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe e unirá a mulher. Unir uma mulher é justamente isso, né? Acabar se deitando, né? Então, meu irmão, é o perigo que está aí. Aquele jovem cometeu um erro, que namorava, cometeu. Então, o que fazer numa situação dessa? Irmão, quando eu deparo com uma situação dessa, eu aconselho ele a se casar e se tornar legalmente no papel. Por quê? Porque o casamento, nos dias de hoje, né, irmão, nos dias de hoje atuais, o casamento é o cartório civil, né? Quando a pessoa vai fazer um contrato civil. E esse contrato civil, ele é assinado por um juiz, ele está válido. Está válido. Está válido, irmão. Casou, está válido. Não está válido, irmão. Só vai estar válido quando se consumar o ato sexual entre aquele casal. Quando um se deitar com o outro, aí sim está válido. Porque se não houver a união, né? Você casou com uma mulher, aí chegou naquele dia, não aconteceu nada. No outro dia não aconteceu nada. No outro dia não aconteceu nada. Não importa, aí vai surgir um motivo. Um não quer se deitar com o outro, por exemplo. Então não foi consumado o casamento. Ele pode ser anulado. O irmão pode anular, a irmã pode anular. Por quê? Por motivo de não ser consumado, né? Então, meu irmão, o casamento só é válido, né, no cartório civil quando tem a consumação, né? Então, aí você vê a gravidade que é se deitar com o outro, né? Se torna um só corpo, só carne. Então, ali a pessoa está casada. Então, quando um jovem comete esse erro crucial, né? Acontece isso. Em 1 Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios 6, diz assim que condena a imoralidade sexual. Ali está bem claro, a imoralidade sexual. A passagem é bem clara, né? Então vamos verificar em Coríntios 6 sobre o que é essa imoralidade sexual que o apóstolo estava falando, que acontecia na igreja. Se ele escreveu isso aí, irmão, porque aconteceu. Alguém praticou, infelizmente, esse erro. Concorda comigo? Né? Está escrito assim. Perdão, irmão. Paulo aqui, ele fala que tudo é me permitido, mas de tudo me convém. Mas tem a parte onde que Paulo está falando, né? Que condena essa parte aí, né? Então a imoralidade sexual, irmão, ela é muito importante entender isso aí, que Paulo está falando, né? Porque as pessoas deixavam acontecer isso. Diz assim Paulo no 1 Coríntios 6 assim: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Você entendeu, irmão? Então, se Paulo está falando que se deitar com uma meretriz se torna um só corpo, só carne, então se a pessoa é casada não, é noiva, né? E se deitar com outro, se tornou um só corpo, só carne. Se com a meretriz se torna um só corpo, só carne, então se você se unir com uma pessoa que você não vai viver com ela, né?
Se você está no sol com a sua carne. Às vezes acontece do casal de namorados errar. O meu conselho que bom seria se ele tivesse aguardado, casado no cartório civil, né, se deitasse, consumasse o casamento do cartório civil, e era um só corpo, só carne, não haveria essas acusações. Mas como ele aconteceu isso, o conselho pastoral ou para uma situação dessa, é que eles sigam a vida dele, que se casem o mais rápido possível, para não viver numa prática imoral, né, dos costumes de uma sociedade. Aí você vai falar assim, irmão, tem que casar no cartório civil. Sim, tem que casar no cartório civil, mas você sabe que o cartório civil é uma coisa nova no meio do povo crente também. Povo crente, povo católico, né? Porque antigamente, irmão, o casamento, a união entre duas pessoas era feita pela Igreja Católica. Se você só o padre, né, o sacerdote, tá certo. Ele só casava quem era da sua paróquia lá, que confessava a fé católica. Se você não confessava a fé católica, você não podia casar na Igreja Católica. Como você vai casar você? Ele se considerava como pagão, né? Então ele não fazia o casamento. E como é que ele era feito o casamento dos crentes antigamente? Aqui no nosso país, eu não sei precisar, acho que foi 1890, foi a época da proclamação da República aqui, quando o país saiu da monarquia e entrou na República. Então é uma coisa recente. Então, antigamente, quando alguém era casar, se dava, se o pai e a mãe permitisse, e tivesse, hoje em dia, fulano está fazendo uma declaração dessa, e pronto, estava casado, né? Aqui no nosso país mesmo, na região do Nordeste, quando o pai recusava uma moça casamento, o rapaz queria casar com a moça e não dava certo, a família não aceitava, eles falavam que roubava a moça, né? Levava a moça embora, fugia, pronto, meu. O pai queria que ele casasse de qualquer jeito, porque já era. Ela já era mulher daquele lá, ela não ia casar com outro, porque já era mulher daquele homem. Então, irmão, é uma situação que eu não aconselho ninguém, um cristão, passar. Pessoa que é jovem, viver numa vida dessa. Mas eu digo isso aí, né? É um pecado que não é um pecado de morte, mas é um pecado que precisa o arrependimento se corrigir, porque existem os procedimentos legais de uma sociedade. Então, é isso que eu falo. Então, estão unidos no só corpo, só carne, vive maritalmente, é a esposa. E só resta mais fazer o quê? Regularizar essa situação. Mas o apóstolo, ele estava falando um pecado para a morte. O pecado para a morte é um pecado deliberado. Vou dar um exemplo. Você é crente cristão, mas você vive na perdição, na imoralidade sexual. Você vive saindo com um com o outro. Então é imoralidade, irmão. Esse aí é um pecado que, se a pessoa se alcançar o perdão de Deus, tem que se arrepender muito. E Deus tem que amar muito aquela alma, porque ele vive na prática deliberada do pecado. Ele contamina o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Seu corpo tem que ser santo, se santificar. Porque o Pai e o Filho moram no seu entendimento. Como você vai conviver com o pecado e com Deus ao mesmo tempo? Não tem como. Então, essas pessoas, irmão, que falam que é um pecado deliberado. É uma pessoa que não se arrepende, vive na prática pecaminosa, né? Então, os membros da igreja têm que evitar essa situação, né? Tem que evitar estar numa situação pecaminosa, né? Porque o apóstolo João, ele está falando para aquela igreja cristã, né? Ele está falando sobre a importância do cristão orarem pelos outros. Mas quando vamos orar um pelo outro, vem na mente que a pessoa está em pecado, né? E quando a pessoa cai, vamos dar um exemplo, uma dessas pessoas que vamos orar, que é nossos irmãos, e está em pecado, depois de dar certeza que aquele cristão pode estar em pecado, né? Tem que ser repreendido, tem que ser aconselhado, né? Para que a nossa oração possa ter efeito. Porque se você não notificar aquela pessoa, né? Diz a outra parte da palavra assim: se você vê um irmão, né? Trazer de volta para Cristo, cobrirá uma multidão de pecado, né? Então diz assim: se alguém vir o seu irmão em pecado que não é para a morte, diz que assim: orará e dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecados para a morte, e esse eu vos digo, que não orem
Toda iniquidade é pecado, e há pecados que não é para a morte, né? Então, outra parte diz assim, chama os presbíteros da igreja, não está escrito assim? Se alguém tem alguém de voz doente, chama os presbíteros da igreja, unge com óleo, né? E a oração da fé curará o doente. E se houver cometido pecado, eles são perdoados naquela unção. Então, todo pecado, irmão, é necessário o arrependimento. Eu quero falar, irmão, sem arrependimento, não existe remissão de pecado também. Né? Sem crer em Jesus, crer que é o Salvador e se arrepender, não tem como arrepender os seus pecados. Tem que crer, tem que ter. E se você falha, você erra, você tem que se arrepender. Arrependimento, e como Jesus falou para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, não tem mais, só resta a ti. Nem eu te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Então, se a pessoa é perdoada, cometeu uma falta grave, se arrependeu, chorou e foi perdoado, né? Aí ele volta na prática do pecado, aí será que ele vai chorar, ele se arrepender e é perdoado, volta na prática do pecado? Não tem como, porque essa pessoa, na verdade, não se arrependeu, porque ela está voltando de novo a fazer a mesma coisa que ela fez, que disse que foi perdoado. Então, quando a pessoa realmente se arrependeu, é quando ela, por infelicidade da vida, errou e nunca mais voltar a fazer aquilo. Aí essa pessoa se arrependeu. A gente vê que nessa pessoa há condições de perdão. Não é verdade? Mas aquele que pega deliberadamente, não, eu pequei, mas o pastor lá, o ancião, foi lá, me deu uma bronca, repreendeu, fiquei lá um tempinho na disciplina, fiquei um tempo sentado no banco, cada ministério usa um método, mas passou aquele tempo, já era, meu filho. Me perdoaram, voltei de novo, agora estou cantando, louvando e tal. Aí aparece outra situação, ele vai e faz a mesma coisa. Eu era músico lá na congregação, por exemplo, né? Ou lá na comunidade. O irmão repreendeu, me trouxe a liberdade, rapaz, eu fiz isso, aquilo, outro. Aí eu chorei e tal, ele passou um tempo, eles viram que eu estava quietinho, me deram a liberdade, hoje estou tocando de novo. Mas, mesmo, não demorou muito tempo não, eu acabei fazendo de novo. Você acha que uma pessoa dessa realmente se arrependeu, irmão? Arrepender é não fazer mais, irmão. Arrepender é não voltar de novo aquelas práticas, né, do pecado deliberado, né? Fazia uma coisa e não está fazendo mais. Parou, deixou de fazer. Essa pessoa se arrependeu com o seu perdão. Mas aquele que vive na prática do pecado, vive na iniquidade, como essa oração vai ter efeito? Pode a igreja orar como for, irmão. Se você está nessa prática, pode pedir, pode dizer, eu falei com 50 igrejas, as 50 igrejas vão orar por mim para Deus. A oração não vai chegar ao céu. Não é por causa da oração da igreja, não, por causa da falta de arrependimento seu. Então, o pecado para a morte é justamente esse, que a pessoa é perdoada, mas vive de novo deliberando na prática do pecado. É difícil. Quando erra, já é difícil se arrepender. Quando alguém erra assim, é difícil se arrepender. E se é perdoado e volta a praticar, aí que piorou. Então, o pecado para a morte, irmão, é justamente a prática, o amor ao pecado da iniquidade. Né? E quem vive em iniquidade e não se arrepende, né, vive na prática do pecado. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo sem chance. Né? Fornicação e adultério, meu irmão, é um passo para o abismo. Se você se arrepender e voltar para trás, ainda há chance de dar perdão, né? Porque você está botando para trás. É como alguém estivesse querendo se suicidar, se matar. Só falta, já cometeu o erro, já está com a consciência dominada, vão me matar, é isso. Ele já está quase praticamente morto, era só um passo para cair. Mas ali houve uma luzinha, se arrependeu e chorou, lembrou que tem alguém misericordioso na sua vida e volta para trás, tem condições de ser perdoado. Mas, aí volta para trás e logo em seguida, volta de novo para o abismo, irmão. Você acha que você vai passar a vida toda no abismo, errando, quase para morrer e volta para trás? Errando? Não existe isso. Aquele que realmente se arrependeu não volta na prática. Então é isso que o apóstolo está falando. Aquele que não vive na prática, né, na deliberada, esse ainda dá para orar.
Aquele que se arrepende não volta, né? Mas aquele que vive na prática de liberdade do pecado, ele blasfema direto contra a palavra, contra Deus, contra o templo de Deus, contra tudo. Então esse daí é impossível. Eu só estou dizendo, só naquele dia. Eu não encontro palavras para falar para essas pessoas que vivem na prática, que não se arrepende, né? Então foi falado muitas coisas, algumas pessoas podem até ignorar do que eu falei. Irmão, ele falou aí que o casamento é o válido mesmo, ele falou que ele está casado. Não estou falando para você que se torna só corpo, só carne. Diante dos olhos de Deus você está casado, mas diante dos olhos da sociedade você não está casado, você está aí ajuntado, está amigado, ou qualquer coisa desse sentido. E na própria sociedade nossa, o casamento só é válido, né? Quando você vai no cartório, um juiz de paz assina, testemunha aquilo outro, declara, faz aquele contrato, e quando se completa a noite de núpcias, quando um se conhece o outro, aí realmente está consumado o casamento. Eu não estou falando mentira. Você pode pegar no código aí, civil, você vai ver que é. Aí se alguma das partes vai lá e alega que não consumou o casamento, e o motivo é esse, o motivo é aquele outro, a mulher casou, mas o cara é impotente, alguma coisa desse, não falou para ela, e ela fala, não, eu quero me separar. E a justiça vai lá e fala o motivo, e é separada, e ela é solteira, não aconteceu o casamento. Mas você casou no papel, não tem validade, porque não teve consumação. Então só tem validade quando se une um só corpo, só carne. Então, um só corpo, só carne é o casamento. Então, os jovens faltosos aconselham a se casar. Ninguém está falando que é certo fazer isso, mas não é certo jogar o jovem, um casal de jovem, fora da comunhão da igreja, até pessoas que se suicidam, se matam, por não advertir. Está em pecado, chama atenção, vocês estão em pecado, irmão. E agora é necessário se arrepender deles. Consertar, segundo a nossa lei e tradição. E viver aí, depois a igreja decide, mais na frente, a comunhão com a igreja, né? Mas aconselho os jovens a se casar, a construir família, né? Fazer conforme manda as leis, né? De uma sociedade. Eu espero que os irmãos entenderam, que nem leva para o outro lado, né? E aí há pecados para a morte. Os pecados para a morte, os pecados para a morte são justamente aqueles que não têm arrependimento. E que a pessoa volta de novo a praticá-los, a praticá-los, a praticá-los. Esse aí, a Bíblia fala para não orar, porque não tem mais jeito. A pessoa renunciou à fé em Cristo. A pessoa renunciou a Jesus. A pessoa renunciou o Espírito Santo e renunciou a Deus. Eu espero que ninguém renuncie e continue firme e forte servindo ao Senhor. Nem que seja fraco, nem que erre. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos, e todos fiquem na santa paz de Deus.